Seja muito bem-vindo ao canal Teologia Puritana em Defesa da Fé Bíblica. No vídeo de hoje nós iremos apresentar a vocês a informação tanto bíblica quanto extra-bíblica sobre a origem ou a descendência do anticristo e suas ligações com o mundo atual, que não só está no período antebíblico, período do Antigo Testamento, período interbíblico, no Novo Testamento, mas acompanha toda a trajetória do decorrer da história. Eu gostaria também de ter como base o livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículo 33 ao versículo 34, que vai ser o texto básico e o texto base da nossa exposição a respeito da descendência do anticristo ser gentia. Isto é, ou seja, já temos mencionado em outros vídeos a forte ligação dele com o islamismo juntamente com o comunismo para formar um governo de 10 nações que vai dar origem ao novo Império Romano, que nós chamamos de Império Romano Restaurado, para assim poder, dentro do tempo judaico dos judeus, fazer a grande apostasia e, em decorrência disso, irá ter outros acontecimentos. Mas iremos nos focar apenas neste ponto. Ou seja, o título deste vídeo, mesmo sendo preocupante, que vai ser como escrito dessa forma: a máquina da morte acordou. A máquina da morte está a todo vapor. Quem é o anticristo? O Império Romano restaurado. Então é uma visão meio que panorâmica e geral dos últimos acontecimentos, desde a época de Daniel até os dias de hoje, de uma forma muito rápida e muito breve, mas iremos ver alguns pontos também interessantes aqui da obra. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Aqui na obra Abraão de Almeida, Israel, Gog e o Anticristo, edição revista e ampliada. Vamos nos basear bastante neste livro aqui para expor a nossa perspectiva, o nosso ponto de vista. Em especial, as páginas de número 39, tá certo? Para mostrar a origem da máquina da morte e como isso tem sido modificado com o passar do tempo e até mesmo confunde até aqueles que estudam a escatologia. E vamos citar a página 120, 125 e 126 para evidenciar a existência do Império Romano restaurado nos modos bíblicos. E por fim, vamos citar a ideia de que o novo Império Romano vai acontecer. Para acontecer é preciso que o anticristo tenha poderes sobrenaturais e a mesma ideologia comunista e a mesma visão religiosa islâmica. Para isso, iremos citar a página de número 142 até a página de número 144, tá certo? Deste PDF aqui, que vai assim, fundamentar a nossa aplicação. Mas eu gostaria de recomendar aqui o texto básico, que é versículo 33 ao versículo 34 de Daniel, capítulo 2, que diz assim: as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro, estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e a esmiuçou. Temos aqui a evidência textual de que o Império Romano tem duas formas de existir no mundo. Uma na época do primeiro século, na época de Cristo, e a outra junto com o Anticristo, que vai ser restaurado, tá certo? Então, o que nós temos visto é que o comunismo, junto com o islamismo, tem fortes evidências que trabalham, pelo menos, a favor do anticristo, pois tanto o comunismo quanto o islamismo têm o pano de fundo básico, que é uma dominação mundial através de um ser sobre-humano, tá certo? Para assim acabar com todas as religiões, em especial a única religião verdadeira, que é o cristianismo ortodoxo ou bíblico. Então, para isso, eles utilizam diversas formas, diversos movimentos para transmitir
suas ideologias, tá certo? No mundo todo. Aqui é muito caótico porque já mencionamos alguns pontos, outros dados, mas aqui é caótico porque a cada dia que se passa, o comunismo ganha uma nova face diferente da atual. Então fica até difícil de você encontrar, tá certo? No sentido geográfico, ideológico, onde exatamente eles estão no plano de domínio mundial. Obviamente, todos eles partem da mesma premissa, tá certo? Mas aqui é muito mais caótico porque abrangeu todas as esferas humanas que você puder imaginar. Já aqui, por, de outra forma, eles são mais abrangentes, mas são nítidos naquilo que eles querem, tá certo? Eles não ficam trocando de pele dia após dia. É uma única camada que consegue aí atrair o mundo todo para suas ilusões. Enfim, e voltando aqui, temos esses vírus, essas epidemias que são decorrentes de agentes humanos, primeiramente, tá certo? Como comunismo, islamismo. Não estou dizendo diretamente, mas indiretamente, essas organizações visam criar um caos, tanto ideológico quanto biológico. Enfim, voltando aqui ao PDF, nessa leitura que nós vamos fazer, nós vamos determinar, tá certo, que o anticristo ele será de descendência gentil, pode vir do islamismo, da Rússia, da China, país europeu, até mesmo da África, tá certo? Porque é de descendência gentia. Então, quais são as provas que nós podemos extrair biblicamente de que o anticristo será um gentio? A primeira prova que você pode encontrar é no capítulo 11 de Daniel, tá certo? Onde fala sobre Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio, ele tipificava o anticristo, tá certo? E serviu como pano de fundo para os escritos de Daniel, tanto no aspecto histórico quanto no aspecto escatológico. Então, só que um detalhe interessante é que Antíoco Epifânio ele era de descendente, ele era na verdade um gentil que vai tipificar o anticristo na visão de Daniel. Então, o próprio Daniel, no capítulo 11, por exemplo, já está nos dizendo que o anticristo será um gentil. E outros textos mostram que ele provavelmente será um homem que não terá desejo por mulheres. E aí fica aquele velho debate, aquela velha questão. Eu estou abrindo aqui o PDF na página 39, tá certo? Para a gente começar uma pequena leitura, tá certo? Para a gente encontrar a origem da máquina de guerra. Então, esse é a primeira prova, tá certo? Textual que nós podemos encontrar. A segunda é: as escrituras descrevem o anticristo surgindo do mar. Apocalipse capítulo 13, verso 1, capítulo 17, verso número 15. Então, o mar representa as nações gentílicas, né? Nações que não são judeus. Então, o anticristo vem dessas nações. Provavelmente do islamismo, da África, da China, da Rússia, da Europa, algum desses continentes ele deve vir. A próxima evidência, a terceira evidência, é que o tempo dos gentios apoia um anticristo gentil. Lucas capítulo 21, verso número 24. Ou seja, o período antecedente do arrebatamento permite a ideia de que o anticristo será um gentil. Última evidência que ensina que o anticristo será de descendência gentílica é: o anticristo é de descendência romana. Então os romanos não são judeus, são de descendência romana, porque o Império Romano deve existir para a revelação do Messias, para libertar seu povo do jugo romano, e nesse caso é o Império Romano restaurado. Daniel capítulo 2, verso 33, verso 34, capítulo 9, verso 27. É justamente o texto básico da nossa abordagem neste vídeo. Então, os pés, não iremos trabalhar a exegese desse texto para
porque vamos ver outros aspectos neste vídeo. Os pés da estátua de Daniel é de ferro e barro. Isto representa o Império Romano restabelecido, restaurado. Em Daniel capítulo 2, versículo 33, também o versículo 40 ao versículo 45. O anticristo é o personagem político que mais tem sede insaciável de divinizar-se, e é por isso que ele exerce adoração no templo judaico de Israel. Segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, e assim por diante. Então, aqui, nessa primeira parte do vídeo, que nós iremos trabalhar com vocês, já está em 10 minutos. Você talvez possa dar uma pausa e depois acompanhar as outras partes do vídeo, tá certo? Então, aqui nós temos aqui o seguinte, deixa eu ampliar aqui. Cronologia das perseguições por que passou o povo judeu desde o primeiro século depois de Cristo até nossos dias. Qual é o motivo de eu citar essa informação? É o seguinte, que o relógio ou o calendário profético é justamente a nação de Israel, o tempo de Israel. O que acontece com os judeus é aquilo que vai despertar a igreja para estamos realmente próximo dos últimos tempos. Veja que no ano 49 depois de Cristo, Cláudio expulsa os judeus de Roma, em Atos capítulo 18, versículo 2. Já no ano 115, expulsando os judeus da ilha de Chipre. Em 640, 721, 873 depois de Cristo, os judeus do Império Bizantino são forçados a se converter ao cristianismo. 1009, os cruzados alemães exterminam diversas comunidades judaicas. 1099, comunidade israelita de Jerusalém é vítima de matanças por parte dos cruzados. Já no ano 1146, 1391, os judeus espanhóis são forçados a se converter ao cristianismo. 1290, depois de Cristo, expulsos da Inglaterra. 1306, expulsos da França. Em 1355, população massacra 12 mil judeus em Toledo, Espanha. 1349 a 1360, expulso da Hungria. 1420, aniquilada a comunidade judaica em Terosa. 1421, expulsos da Austrália. 1492, expulsos novamente da Austrália. Em 1992, 180 mil judeus expulsos da Espanha. Em 1495, expulsos da Lituânia. 1497, expulsão dos judeus da Sicília e Sardenha. 1502, todos os judeus de Rhodes são forçados a se converter ao catolicismo sob a ameaça de expulsão ou de escravatura. 1516, massacre de milhares de judeus em Lisboa, Portugal. 1541, expulsos do reino de Nápoles. 1648, 1656, 200 mil judeus são assassinados nas matanças perpetradas por esse nome aqui é bem complicado de pronunciar, né? Na Polônia, né? Em 1727 e 1747, expulso da Rússia. 1838, a comunidade judaica de Meshed, Pérsia, é forçada a converter-se ao Irã. 1882 a 1890, 750 mil judeus russos são obrigados a viver numa área limitada, dando origem aos guetos. 1939 a 1945, 6 milhões de judeus são mortos pelos nazistas alemães e seus cúmplices. 1941, a comunidade israelita de Bagdá é atacada pelo populacho turbulento. 180 judeus perdem a vida. 1948, até hoje, a perseguição contra as comunidades judaicas nos países árabes e expulsões em massa. Então, mesmo o judaísmo, os judeus rejeitando o Messias na sua primeira vinda, ainda assim faz parte do plano cronológico das profecias. Então, é fato observar esses detalhes. A partir da página 120, deixa eu deixar aqui na página 120, nós vamos encontrar a evidência do Império Romano restaurado. Já mencionamos, obviamente, o pano de fundo básico 120. Deixa eu deixar aqui em 120.
Deixa eu abrir aqui. Pronto. 120. O novo Império Romano. Tá aqui, ó. É um capítulo que vai abordar esse tema que nós estamos trabalhando, o novo Império Romano. Aí dá a citação de Daniel 2,44, que dizendo assim: mas nos dias desse reis, o Deus dos céus levantará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Ou seja, nesse ponto é a verdadeira interpretação de que quando um reino romano estiver restaurado e ocorrer justamente o Armagedon, que já falamos em outros vídeos, o verdadeiro reino eterno virá e destruirá não a cabeça da estátua que Daniel viu, mas os pés, e assim destruirá todos os reinos humanos, inclusive o reino do anticristo e do demônio. Tá certo? Esse é o pensamento aqui desse texto e de todo o capítulo. Já a partir da página 125, para isso justamente acontecer, é preciso um ser humano de poderes fenomenais para conquistar, iludir, enganar todos os povos, todas as pessoas que estiverem nesse período da grande tribulação, levando em consideração que o templo judaico deverá já estar erguido, tá certo? Então, no página 125, nós vamos ver aqui o novo Império Romano, tá certo? Vamos ver até a página 126, para a gente compreender bem o vídeo que nós iremos abordar. Deixa eu deixar aqui no ponto. Pronto, vamos lá. Novo Império Romano. Deixa eu ver aqui no meu... Porque eu também tô no livro físico, para não me perder bem. Na verdade, é isso mesmo. 125. Novo Império Romano. Só alguns trechos, tá? Trecho aqui. A invasão da Palestina pela Rússia e seus aliados insere-se no contexto dos grandes acontecimentos dos últimos tempos, predito pela profecia bíblica, dentre eles a União Europeia e o surgimento do Anticristo. Acredito que após a invasão russa e seu desastroso fim nas montanhas israelenses, os europeus ocidentais, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, serão unificados pelo medo. Veja só aqui, presta atenção. Dessa união de países que constituirão o Império Romano restaurado, entendeu? O Império Romano restaurado, ficarão de fora os russos e os povos europeus identificados como Gomer, além dos demais que são os persas, os armênios e os etíopes e os líbios. Ele vai começar raciocinando, né? Já aqui embaixo, o ressurgimento do Império Romano, lembrando que é o Império Romano restaurado, como um domínio mundial, será a concretização dos anseios do ecumenismo secretista e cientistas nucleares modernos, predadores de uma só religião, mas considerando aqui de uma só falsa religião, e de um só governo para o mundo. Lembrando-se que fala-se do anticristo. Então o próprio Stanley Jones apoia essa interpretação sobre essas colocações. E já na página 125, deixa eu deixar aqui na página 125. Na verdade, cadê? Na página 125. Na verdade, 142. Adiantando mais aqui a perspectiva desse vídeo, página 142 até a página 144. Sobre o anticristo, tá certo? Pronto. Então, é o que não estávamos mencionando. Aqui. A Bíblia afirma, e todos concordam no ponto, a besta será realmente um homem, um líder autêntico,
revestido de poderes paranormais e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu, a terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse. Apocalipse capítulo 13, verso 13 e o verso 14. É interessante que eles estão partindo de número 13, né? Não iremos interpretar por essa ótica, mas é interessante, tá certo? Tem gente que interpreta assim, né? Mas eu acho errado. Mas enfim, parece que aqui tá dando certo, né? Pronto. Então nessa obra ele vai dar um exemplo de um homem chamado Uri Gerer, tá certo? Então para justamente o domínio do Império Romano acontecer, é preciso justamente de um governante, de um imperador, de um presidente, de um ser político humano totalmente intelectual e cheio de poderes paranormais. Então, o exemplo que vai trazer aqui é do Ire Keller. Diz assim, em dimensão muito mais superior, com certeza o anticristo vai ser. Esse aqui é só uma tipificação, como foi o Antigo Epifânio na época de Daniel, esse aqui é na nossa época. E outros conjuntos de anticristo também são exemplos do que qual vai ser o último anticristo final, que provavelmente vai incorporar esses conjuntos de elementos ideológicos e religiosos depravados e distorcidos, tá certo? Pronto. Muito antes de esse jovem judeu apresentar-se na televisão brasileira, tomei conhecimento das realizações dele em outros países e fiquei surpreendido com seu incrível poder. Demos uma pequena pausa, mas vamos voltar aqui ao nosso PDF, tá certo? O seguinte, incrível poder, né? De influenciar pessoas ou coisas. O que ele fez no Brasil é irrelevante em relação às assombrosas manifestações de poder demonstrada em outros países. O pastor Gerson Rocha, que pesquisou o assunto, escreveu em um periódico paulistano o seguinte: tudo começou quando ele, aos 3 anos de idade, em 1959, no Jardim Árabe, defronta-se com um fenômeno ignomúcifero de grande esplendor que escolhe para importante missão neste mundo, o que entendemos e constatamos à medida que envolvemos as páginas dos livros. As espantosas coisas sobrenaturais que ele realiza ganham autenticidade por terem sido reconhecidas por eminentes e renomados cientistas de Israel, da Europa e dos Estados Unidos, entre os quais figura o conhecidíssimo Wernher von Braun. E tudo foi feito em laboratórios preparados de tal sorte onde a fraude seria impossível e onde os maiores mágicos do mundo nada puderam fazer. Entre as inúmeras coisas sobrenaturais que ele realiza, encontra-se a mudança das estruturas de metais, a transformação de chumbo em ouro e a entortadura de ferro em geral, a paralisação de máquinas, inclusive computadores, o desabrochamento de botões de flores, o desaparecimento de objetos e seu reaparecimento em lugares impossíveis, o germinar de sementes e aumento de seu tamanho em questões de segundo, teletransportação de objetos, e como por exemplo um objeto de propriedade do Dr. Andrija, autor de um dos livros sobre Gerler, foi transladado de Nova York a Israel 10.000 km de distância com a velocidade do relâmpago. O próprio Uri Geller foi transportado a Oshigni numa fração de segundos, estando antes na cidade de Nova York, sendo que as duas cidades estão separadas por uma distância de 50 km. E tudo tem sido irrecusavelmente contestado. Da Inglaterra, ele pôde realizar coisas espantosas na França e na Noruega. Governos e líderes mundiais importantes estão preocupados com ele e têm tido reuniões secretas. Soldados e oficiais do exército israelense passaram a ter por Uri Geller um temor reverente, e por causa dele e da situação de Israel, a esperança da vida do Messias dos judeus se reacendeu enquanto o Adja se esforça por encontrar a maneira correta de transformá-lo no líder forte.
Vozes jamais gravadas numa fita cassete, nunca usadas antes, falam e instruem Uri Geller sobre a missão urgente que ele tem de desempenhar no mundo, no que se refere à paz e à destruição dos poderes bélicos dos homens, notadamente as armas nucleares. Elegem o Dr. Andja como promotor de Uri nos meios científicos e no mundo em geral e se autentificam por meio de naves espaciais que visitam constantemente o nosso planeta e se identificam como os 9 princípios que se apresentam como Ene Aunon, Deus como com o nome de Jeová, tentando imitar como se foi fácil descobrir o nome de Jeová, que no hebraico é Jeová. A mais importante dessas naves, já vistas por muitos, chama-se Spectre. Elas explicam o aparecimento de seres extraterrestres que cercam e protegem Uri e Adria. O pastor Rocha explica ainda que Uri no hebraico significa minha luz e que ao dizer Uri Geller, o mundo inconscientemente acaba dizendo minha luz é Geller. O próprio Geller, em sua autobiografia, conta um incidente ocorrido com o Dr. Van Braun. Pedi que o Dr. Van Braun tirasse sua grossa aliança de ouro do dedo e pusesse na palma aberta da mão. Comecei a me concentrar nela. Botei minha mão perto da dele, cuidando para não tocar nem na mão nem no anel. De repente o anel entortou, adquirindo um formato oval. O Dr. Van Braun admitiu que antes estava cético, mas que agora tinha ficado completamente espantado. Não conseguiu encontrar explicação para o fenômeno, mas ainda declarou a um repórter: Guerra entortou minha aliança de ouro sem tocar nela, enquanto estava na palma da minha mão. Não entendo como pôde fazer isso. Não conheço nenhuma explicação científica, só sei que o anel antes era redondo, agora está oval. Ao tomar ciência desses fatos, minha mente voltou-se para a palavra de Deus e convencei-me de que ali estava, quem sabe, um precursor do anticristo, o qual exercerá influência numa escala incomparavelmente maior. É possível que quando o novo Império Romano começar a exercer seu controle sobre as nações ocidentais da Europa, o anticristo surja assombrando a todos e ditando as soluções para o caos econômico, político, moral e espiritual em que o mundo se encontra. Então, é esta o nosso vídeo que visou especificamente mostrar a vocês que o anticristo, ele de fato é gentil, desde a época de Daniel, vendo elementos ideológicos e organizações religiosas que manifestam o espírito do anticristo no decorrer do tempo.